O dia que eu me for, e eu me vou, e você também. Eu não quero ir. Eu queria ficar. Lamento. Não tem como ficar. Só tem um jeito de ficar nas outras pessoas. A única maneira de ficar é ficar nas outras pessoas. Eu estou lançando esse ano, no final do ano de 2018, um livro que comemora meus 30 anos como escritor. Em 2018, eu estou completando meu 30º ano como escritor. E para isso sairá, em 2018, um livro chamado 30 anos de escritos, o melhor do Cortella. São frases, fragmentos, etc. E é interessante porque, para poder compor esta reflexão, eu fico imaginando o que deveria ser essa seleção que foi feita. Né? E nessa seleção feita, eu estava revisitando algumas das minhas coisas. E uma das coisas mais marcantes era exatamente ao retomar o livro Viver em Paz para Morrer em Paz, pensar se de fato eu farei falta. Esse livro, na introdução, e eu tive sempre, como tenho o apoio para fazê-lo, de jornalista que faz a edição para mim, que é o Paulo G. Baile, eu, na introdução dele, ao contar a história dos livros, eu lembrei algo no final, se alguém tiver acesso a ele poderá ver isso, ele não saiu, ele sairá no final de 2018, mas ele tem algo no final que é contar sobre algo curioso. Quando eu autografo um livro, e eu faço sempre com alegria, quando eu autografo, escrevo meu nome, sempre eu sinto na minha mão a mão da dona Mercedes, que foi a professora que me alfabetizou em Londrina em 1960. Não é psicografia, com respeito a quem tem crença nessa direção, não é algo de natureza metafísica, eu sinto a mão da dona Mercedes. Assim como eu sinto, cada vez que escrevo um livro, faço uma palestra, as pessoas que comigo estiverem e estão naquilo que eu li, que eu aprendi, que eu conheci. Pessoas que, como diz a filósofa Terezinha Rios, nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Por exemplo, Dona Mercedes, que já faleceu, vive em mim. E em dezenas e dezenas de outros que ela alfabetizou em Londrina, no grupo escolar Hugo Simas. Há autores que eu li, que eu pensei, que eu ouço, vivem em mim. E eu, Cortella, no dia que eu me for, mas eu não quero ir. Eu queria ficar. Lamento, só tem um jeito de ficar. Ficar nas outras pessoas. É interessante porque eu, até 10 anos de idade em Londrina, que é a minha cidade de origem, e eu conto isso no livro, não tinha televisão na minha cidade. Não é que não tinha na minha casa, não havia TV na minha cidade. Por isso, o que eu fazia à noite, não tendo TV, eu ficava pensando. E uma das coisas que eu pensava era, no dia que eu morrer, qual vai ser o meu epitáfio? Isto é, o que eu quero escrever no meu túmulo? Aos 10 anos de idade, eu já tinha tendência à inutilidade filosófica. E eu ficava pensando, qual será o meu epitáfio? Hoje eu não tenho mais essa preocupação por uma razão, não quero mais ser sepultado, eu quero ser cremado. Essa é uma escolha, cada um que decide. Eu acho a cremação mais ecológica, muito mais impactante no sentido positivo, mas essa é uma escolha. Né? Desse ponto de vista, há aí uma decisão que cada um toma, se der tempo, eu já tomei a minha, eu não quero ser sepultado, eu quero ser cremado. Essa é uma escolha. Faz a doação de órgãos e aí faz a cremação. Aliás, já até avisei as pessoas que essa é a minha intenção. Nesse sentido, claro que vale. Evidentemente que há aí uma questão. Eu sempre fui favorável à cremação nos tempos mais recentes. Inclusive porque a cremação, como eu dizia, é mais ecológica. Já imaginou se chineses e indianos aderissem ao sepultamento? Isso é sério, o impacto ambiental é fortíssimo. São Paulo, que é a cidade onde eu moro, tem o segundo maior cemitério do mundo, que é o cemitério da Vila Formosa. Tem 1,5 milhão de corpos sepultados lá. Você imagina o impacto disso no lençol freático, na proliferação de insetos, de roedores, de pragas urbanas. Aliás, eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo e, quando secretário, quis fazer uma campanha pela cremação na cidade. E tinha até bolado um cartaz belíssimo para fazer essa cremação, né, mas não pude fazer porque acharam que aquilo era muito assemelhado
né, a propaganda. Mas era essa a intenção. Era um cartaz bem bonito, né, que tinha nele uma frase que ajuda bastante, que era para incentivar, discutir a cremação, que era: vem para a caixinha você também. Tá? E é claro que na época ficou difícil fazê-lo. Mas eu ia procurar patrocínio, mas alguns bancos acharam que podia impactar, né? E que era melhor procurar outros. Uma das coisas gostosas é que, claro, quando eu era a favor do sepultamento, o epitáfio... Sabe o epitáfio, né? A inscrição tumular. A inscrição no túmulo é chamada de epitáfio. Aliás, eu tenho um livro, o Pedro mencionou aqui, Não Espere pelo Epitáfio. Lembra do epitáfio dos Titãs? Eu devia ter amado mais, sonhado mais, ter visto o sol nascer. E é interessante porque a ideia de epitáfio é aquilo que você deixa como lembrança. Eu, às vezes, sou homenageado em algumas situações, vez ou outra, como aconteceu aqui hoje, quando eu entrei, as pessoas aplaudem. Isso é uma coisa gostosa, sempre um afago no ego, uma coisa que é apreciável. Mas, às vezes, eu vou a alguns locais e as pessoas fazem elogios em excesso. Antes de começar, está aqui o Cortella, que é isso, e eu sempre peço à pessoa, por favor, menos por uma razão. Na vida, enquanto você estiver vivo, você sempre pode decepcionar as pessoas. Quanta gente nos decepcionou e decepciona na vida? No nosso país, nos últimos 50 anos, quantas pessoas nos decepcionaram e decepcionam? Por isso eu sempre lembro do que dizia Machado de Assis. Machado de Assis dizia: está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Que é uma frase inteligente. Está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Isto é, não terá mais ocasião de nos decepcionar. Olha que interessante. Eu gosto muito de imaginar o quanto que a nossa mortalidade nos coloca algumas obrigações. E quando a homenagem é muito forte, eu sempre lembro do Mário Quintana. Outro poeta gaúcho, esse nascido em Alegrete, que dizia algo estupendo. Ele dizia: a estátua é um erro em bronze. Olha só, a estátua é um erro em bronze. E é curioso, porque o humor do Mário Quintana é muito forte nisso. E ele marca um pouco algo que tem a ver com a sequência do que eu vou dizer. Eu, adepto, claro que era do sepultamento, imaginava um epitáfio. E hoje, adepto da ideia de cremação, tem outra perspectiva. Aliás, uma coisa curiosa, sabem aqui algumas pessoas, especialmente as mais próximas da família, minha mãe Emília, que eu antes mencionei, ela nasceu no dia 5 de março. E eu também. Eu nasci no dia do aniversário dela. O que significa uma família organizada, com planejamento estratégico. Portanto, nós fazemos aniversário juntos. Todo ano a gente comemora aniversário juntos. E aí tem os bisnetos, os netos, os filhos, as noras, etc. E o ano retrasado, em que ela estava fazendo 88 anos, nós estávamos ali juntos, eu fazendo aniversário lá também. E é claro, do que você fala no aniversário, num almoço de aniversário? De vida, de idade e de fim. E uma hora eu disse, vocês não esqueçam que eu quero ser cremado. Ela, com 88 anos de idade, estava fazendo, falou assim: eu não vou deixar você ser cremado. Acho que é Highlander. Sabe qual é o nome dessa escolha dela? Amor. Amor. Ninguém em sã consciência diria essa frase se não fosse movida por amor. Essa irracionalidade, no sentido amoroso, ela é magnífica, porque ela é honrosa, ela é o que marca, é o que faz com que você, às vezes, tenha que ter escolhas que prejudicam você, mas que honram a tua vida, que honram aqueles que estão contigo, que fazem com que a gente mereça